Olá, eu sou a professora Adriana Figueiredo, sou professora de língua portuguesa para concursos e faço parte da equipe do Aprova Concursos. Bem, agora nós vamos conversar sobre o concurso para a ABIN. Concurso para a ABIN, que é um concurso de altíssimo nível, o último foi realizado pela banca CESP-NB, a tendência é de que o próximo também seja. E eu trouxe para você aqui 5 dicas para você que vai fazer esse concurso, que todos sabemos, faz da língua portuguesa um grande diferencial nas provas. Quem estuda, aliás, para concursos da polícia, sabe que português deve ser o ponto forte, é um ponto diferencial entre os alunos. É preciso estudar bastante, treinar bastante com provas da banca. E para você que vai fazer esse concurso da ABIN, eu trouxe aqui 5 dicas para uma melhor preparação. Você vai ver que se você segui-las, isso vai fazer uma grande diferença nessa sua trajetória do estudo de língua portuguesa. Vamos à primeira dica, vamos lá. Conhecer os conceitos da teoria previstos no edital, sempre com aplicabilidade nas provas. Esse final que é muito importante, sempre com aplicabilidade nas provas. Por quê? Porque quando se estuda a língua portuguesa para concursos, sempre se tem aquela sensação de que o conteúdo é imenso, não é? Com muita teoria. Muitas vezes o aluno estuda pela gramática e demora a entender a aplicabilidade de tudo que ele viu nas provas. Acontece muito até de o aluno saber bem, conhecer bem os conteúdos, mas não saber aplicá-los, por incrível que pareça. Porque a gente sempre pensa, né? Se a pessoa sabe, então vai saber fazer prova. O problema é que nem sempre. O ideal é que você estude a teoria sempre a cada ponto da teoria, buscando a aplicabilidade naquela banca, naquela prova. Por exemplo, se você vai estudar verbos. Quando você estuda verbos para o CESP, você estuda verbos de uma forma. Se você for estudar verbos para uma outra prova de uma outra banca, FCC, então o estudo será diferente. O CESP, por exemplo, ao abordar esse item, verbos, aborda sempre o aspecto semântico desse assunto. Ou seja, você vai estudar isso depois, você vai ver que em verbos você não vai precisar ficar decorando aquelas conjugações, sabe? Estudávamos assim, ficávamos decorando conjugações de vários verbos. Se você vai fazer uma prova para a ABIN, não vai ser assim que você vai estudar. Você vai estudar os aspectos semânticos. Como assim? Você vai ser cobrado da seguinte forma. A banca quer saber, por exemplo, ela vai perguntar a você a diferença de uso do pretérito mais que perfeito para o pretérito perfeito. O sentido, semântica é sentido, é a utilização dos tempos verbais. Então é uma forma diferente de se estudar se fosse outro concurso. É por isso que o que eu sempre aconselho é que o aluno estude cada item da teoria já vinculado à sua banca, em vez de ficar estudando toda a teoria para depois estudar com as provas da banca. Isso otimiza o seu tempo e, melhor ainda, dá aplicabilidade ao que você está estudando, porque é muito chato ficar estudando conceitos e não saber como é que vai ser cobrado. Então é muito melhor. Essa é a minha primeira dica. Agora vamos à segunda dica. Começar a treinar com questões organizadas por assunto. Então vamos lá. Depois de estudar a teoria, e estudar item por item do seu edital, já entendendo a aplicabilidade, então a cada item da teoria você já tem que ver um pouquinho de questões, isso vai ajudar bastante. Quando você acabar essa etapa, quando você tiver terminado o estudo de toda a teoria, é provável, ainda mais que você estuda para um concurso desse, de alto nível, que você queira treinar mais. Certamente, você precisará treinar mais. Quando você for treinar mais, você deve evitar ir logo para as provas completas. Quer otimizar o seu treinamento? Quer ficar craque em língua portuguesa? Então, meu conselho a minha segunda dica depois de estudar a teoria, estude com questões organizadas por assunto. Por quê? Porque quando você estuda a teoria, você aprende. Mas quando você treina com questões,
organizadas por assunto, você apreende. Existe uma diferença entre aprender e apreender. Você aprende na teoria, você entende, mas você ainda não internalizou as regras. Então, quando você treina por assunto, você consegue, de fato, apreender as regras, internalizá-las. E aí você vê a diferença. Por quê? Porque sempre, claro, com conteúdo programático tão extenso, sempre há um ponto ou outro da teoria que muitas vezes o aluno não lê com cuidado, não percebe muitas vezes a importância daquele tópico. E aí quando ele treina questões por assunto, então digamos, ele vai treinar com várias questões do CESP de verbos, várias questões do CESP de acentuação gráfica e daí por diante, quando ele faz assim, de fato, aí sim, ele está aprendendo, fixando os conceitos estudados. Então, treine primeiramente com questões organizadas por assunto. Essa é a minha segunda dica. Agora, minha terceira dica é, vamos lá. Treinar com provas completas. Quando você for treinar com provas completas, identifique as modalidades de enunciados. O que significa isso? Muitas vezes o aluno, ele treina com provas completas, ele treina, pega uma prova, começa a estudá-la, né? Vai treinar, vai responder as questões do início ao fim, mas sem atentar aos enunciados. Isso pode fazer com que você não entenda a banca de fato, não aprenda de fato o perfil da banca. O ideal não é isso. O ideal é que você vá caracterizando os enunciados, identificando a semelhança entre eles, identificando enunciados que você, porventura, não entenda, o professor vai traduzir. Então, por exemplo, vem um enunciado diferente, você fala, eu entendi. Toda vez que a banca falar isso, eu tenho que pensar assim. Vai anotando, sistematizando esses enunciados, não só resolvendo as provas completas, mas catalogando esses enunciados, enunciados de recorrência, enunciados de inferência, enunciados de semântica, enunciados de reescritura. Sabe por quê? Porque uma vez que você estude esses enunciados, você já se prepara para o dia da prova. Porque esses enunciados, eles se repetem, eles aparecem sempre nas provas da banca. Ela tem, claro, uma gama, né? Uma seleção de enunciados. No início parece difícil, mas depois você percebe o quanto é repetitivo. Então, uma vez que você sistematize, você se prepara para o dia da sua prova e não será certamente pego de surpresa. Então, não treine as provas por si sós, só resolvendo uma questão após a outra. Estude, identifique, marque tudo nos enunciados. Assim você estará, de fato, estudando a banca. Uma outra dica, você vai ver, identificar correlações entre enunciados, conhecendo suas fortalezas e suas fraquezas. Certa vez eu estava numa turma presencial, um concurso até não era a BIM, era a Polícia Federal, mas houve um aluno que ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque eram muitos, mas ele estava ali com um grupo de provas, né? Então ele juntou aquelas provas do nosso curso e ele catalogou, separou ali todos os assuntos. Ele falou, professora, olha, eu entendi. Isso que a senhora está falando aqui resolve esse meu problema na questão 5 e automaticamente resolve o problema que eu tive na prova X, na questão 8. Automaticamente ele fez a correlação entre os enunciados. Como assim? Ele pegou algumas provas do curso, porque nós trabalhamos ali em torno de 8 a 10 provas, e ele foi identificando aqueles enunciados que ele mais errava, aqueles modelos de questão que eram as suas fraquezas e aqueles que eram as suas fortalezas. Ele foi correlacionando as questões daquele número determinado de provas. Isso é ótimo, é assim que eu oriento os meus alunos. Então, quando ele foi esclarecendo aquelas dúvidas que ele tinha em relação a uma determinada prova, automaticamente ele resolveu várias provas, porque ele foi identificando a correlação entre elas. Portanto, muitas vezes o aluno se preocupa muito com a quantidade de provas que ele irá fazer, né? Eu já resolvi 30, 40 provas.
quando na verdade talvez não seja a quantidade o mais importante. A qualidade do estudo dessas provas pode fazer muito mais diferença quando você identifica correlação entre elas. E aí sim, por exemplo, depois de estudar um determinado número de provas, você já sabe que o seu problema, por exemplo, está nas questões de inferência, que são questões de dedução. Ah, eu sempre erro as questões de inferência, porque eu errei nessa prova, errei naquela. Pronto, eu já sei qual é o meu ponto fraco. Eu já sei que é esse o problema que eu tenho que resolver. E assim, aí sim, você estará estudando de fato as provas. Repito, isso vale muito mais do que fazer um grande número de provas. Muitas vezes o aluno faz várias provas, não entende por que está errando, continua muitas vezes errando os mesmos modelos de questão e não resolve o problema. Aí você já sabe, por exemplo, Adriana Figueiredo, então já sei, eu estou errando só em inferência. Você tem uma dica para inferência? Aí eu dou a dica, automaticamente você resolve as outras questões. Identificar mesmo onde estão as suas fraquezas e onde estão as suas fortalezas. Fortalecer aquilo que já é bom. Ah, eu já sou bom em pronomes, porque eu vejo que eu acerto em todas as provas. Pronto, então é só manter pronomes. Eu estou fraco em interpretação de textos, então eu preciso fortalecer. Isso eu acho que realmente funciona. E a minha última dica, isso faz muita diferença para você que vai fazer um concurso de uma banca como essa, não é? E um concurso de altíssimo nível como esse da ABIN. Resolva provas recentes da banca. Tente se concentrar nelas. Hoje, né, nós estamos falando de uma banca que faz muitas provas, elabora muitas provas, são muitos os concursos. Portanto, você não precisa, por exemplo, se vai treinar com provas do CESP, não precisa fazer provas, resolver provas de 2010. Principalmente quando se trata do CESP-UNB, porque a banca muda muito. Aquele pensamento que ela trazia nas suas provas em 2010, certamente em 2018 não será o mesmo. É uma banca que se moderniza, são professores que estudam a língua e que, principalmente você vai ver isso no estudo de língua portuguesa, eles estão atentos às transformações da língua. Então, por exemplo, um assunto, quer ver? Regência. Regência verbal é um assunto que se moderniza bastante. Se você pegar uma questão de 2010, você vai ver que a banca, ela daria como um erro a seguinte frase, quer ver? A sua atitude implicou no seu desligamento. Ela daria como erro em 2010. Implicar em, segundo a gramática tradicional, está errado. O certo é implicar o seu desligamento. Então, o certo teria sido dizer, a sua atitude implicou o seu desligamento. A gramática tradicional diz que o implicar, com o sentido de acarretar, não aceita a preposição em. Então, estaria errado em 2010. Só que, aqui entre nós, você não escuta muitas pessoas falarem assim, implicou em? Você pode até falar assim, quem sabe, muitos falam assim. O CESP é uma banca que se moderniza e percebe as transformações da língua. Hoje, se você for trabalhar com uma prova de 2017, a banca já aceita o implicar em. Então ela já internalizou essa transformação. Ela já traz isso nas suas provas. Por isso, trabalhe com provas recentes da banca. Assim você estará atualizado e aí você conhecerá o perfil recente, o perfil moderno, que é aquele que você vai ver na sua prova, tá bom? Essas são as minhas 5 dicas para você que vai fazer o concurso da ABIN e que quer fazer da língua portuguesa o seu diferencial. Tudo bem? Bons estudos e até mais!